Amigos, segue repercutindo muito a vitória do Internacional contra o Flamengo, 4-0 no Rio de Janeiro. Muita gente não dava um vintém pelo Internacional. Muita gente desacreditava do Internacional. Muita gente desprezou a história do Internacional, como muitas vezes desprezam a história do Grêmio. Não dá para duvidar de grandes feitos de Grêmio e de Internacional. Eu lembro muito de bater boca com colegas, com ouvintes, quando o Inter viajou para o Mundial, eu disse, é uma partida só. Depois se viu que eram duas, porque o Inter podia ter ficado no Al-Ahly. Mas o Inter triunfou, com a mistura de jovens e veteranos, como é agora. O Internacional acertou na mosca na contratação do zagueiro. Se duvidava do lateral esquerdo, Paulo Vitor. Hoje se viu que é um bom jogador, tem que corrigir defeitos, marcar um pouco mais, mas teve a parceria do Patrick. Aliás, eu disse ontem, na nossa cobertura na Rádio Grenal, bombando a audiência, como sempre, bombando, que o Internacional teve 3 palavras que caracterizavam a sua atuação. E eu disse isso há 10 minutos. Humildade, solidariedade. E depois, quando saiu o gol, o Inter teve uma terceira, que foi precisão. O Internacional é um grande clube, nunca vai deixar de ser. E quem sabe, muito mais do que esses 3 pontos, o Inter tenha encontrado no Rio de Janeiro uma palavrinha de 3 letras. Paz. Paz. Dá uma acalmada na oposição, dá uma acalmada no tititi, dá uma acalmada nos dizeres que o vestiário do Internacional estava insustentável. Tem uma hora que tem que ganhar. O resto é conversa para boi dormir. Coincidiu com a saída do João Patrício. Coitado do João Patrício, né? Alguns agora vão conjecturar que precisava ele sair para que o Internacional voltasse a ganhar. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O Internacional é um time médio para bom. Aqueles jogadores que todo mundo queria mandar embora, eu sempre sustentei que maus jogadores não são, e estava até cedendo que de repente pudesse haver a tal da fadiga dos metais. O Internacional não ganhou título, mas Edenilson, Patrick, Dourado, Guerreiro, Lomba, Cuesta são jogadores médios e que podem jogar numa estrutura de time grande. O Inter foi ao Rio de Janeiro para ser goleado, segundo alguns, e o Requito avisou a semana toda. O Inter pode ir lá e ganhar, jogando assim, bem como eu disse, no contra-ataque, com solidariedade, com sempre gente na sobra, com o jogo agrupado, já que gostam de apoiado, de posicionado, de não sei o quê, ó, né? O Inter, sendo Inter, ganhou lá no Rio de Janeiro. O Inter sendo Inter. E o que o Grêmio pode fazer com o Flamengo em 3 jogos? Não sei. Eu sei que, de repente, dos 3, o mais importante vai ser até o do Brasileirão. Mas e a dinheirama da Copa do Brasil? Se o Grêmio só escapar no Brasileiro, ganhar uma vaga na Sul-Americana e ganhar a Copa do Brasil, estará na fase de grupos da Libertadores no ano que vem. Chega. Não precisa nem disputar Sul-Americana, porque daí cederia a vaga para outro, porque o Grêmio iria para a Libertadores via Copa do Brasil. Então, meus amigos, não está morto quem peleia, não duvidem dos gaúchos. Quando o Internacional viajou para jogar a partida contra o Barcelona, e depois se viu que eram 2 partidas, né? Porque o Al-Ahly enfrentou o Internacional. Ah, mas era um time africano, não interessa. O Inter ficou num time africano depois, 4 anos depois, em 2010, e o próprio Atlético Mineiro também. Então, o Real Casablanca acabou eliminando o Atlético de um Mundial. O Mazembe eliminou o Internacional de uma final de Mundial. O Palmeiras agora foi lanterna do Mundial. E aí tudo é guerra, tudo é decepção, tudo é frustração, tudo é o fim dos tempos. Não. Há 6 anos, em 2015, o Internacional tomava 5 do Grêmio de Roger. Há pouco tempo, o Flamengo fez 5 no Grêmio de Renato. Agora, São Renato, 7 jogos sem perder, tomou só 3 gols em 7 jogos. Agora tomou 7 em 8, porque tomou 4 do Internacional num só.
e a soberba do Renato não permite que ele enxergue que não foi a arbitragem. Aquilo chama-se manobra diversionista. Eu falo da arbitragem para acharem que eu estou livre sempre, porque eu não erro nunca. Eu não erro com o TT, eu não erro com o Ferreirinha, eu não erro com o Diego Rosa, eu não erro com o caminhão de contratações que ele deixou aí. Aliás, ontem na jornada ainda brinquei. A culpa dessa goleada deve ser do Oderich. A culpa dessa goleada é de quem? De um time ter muitos medalhões? Não se pode, agora ele pode mudar a frase. Não foi o que eu disse. Time de 200 milhões é um problema. Por quê? Porque aí todo mundo quer aparecer um mais do que o outro. Essa falácia, essa conversinha, esse conversê não leva a lugar nenhum. O Flamengo perdeu para o Inter na regra do jogo, seu Renato. Perdeu com o Internacional jogando mais do que o Flamengo. O Inter aproveitando as oportunidades. Muita firula não dá. Querer entrar com bola e tudo também não dá. E a tática moderna é a tática vencedora que o Abelão aplicou no Internacional no ano passado, ganhando 9 partidas na sequência e não ganhando o título brasileiro porque o Wilton Pereira Sampaio não deixou. Voltando atrás num pênalti marcado em favor do Internacional, ele volta atrás e o Inter não consegue ganhar do Corinthians. Para mim, inclusive, naquela bola no alto, não houve falta. Então, VAR, o Wilton Pereira Sampaio, teve um problema num jogo contra o Atlético Paranaense também antes. A expulsão do Rodinei contra o Flamengo, tiraram o título do Internacional. Porque senão, o ano passado a lição já teria sido dada no Flamengo. Essa história, eu vou para lá agora e faço e aconteço, e o Internacional é um miserável. Não é, não. Hoje, o Grêmio tem que reagir. Hoje, o Grêmio não pode adiar. Não pode mais transferir nada. O Grêmio tem que ganhar o seu jogo. E, se possível, convencer. Se não for possível, ganhar de 1-0. Meio a 0 eu nem falo, porque não existe. Mas 1-0. Para chegar a 10 pontos e começar a respirar. Depois o Grêmio terá em 5 jogos 3 em casa. E dá sim para fazer campanha ainda. Se não for para chegar entre os 6, que pelo menos se livre desse infortúnio. Com Douglas Costa, com Thiago Santos, com Borja, o Grêmio pode sim encarar o lanterna do campeonato e ganhar jogando razoavelmente bem nos seus redutos. É só o que precisa. O Grêmio está contratando 2 jogadores de seleção por 8 milhões de dólares, 4 cada um. 4 por 80% do Vidia Sante, do Cerro Porteño, indicado pelo Arce. O Arce já está devendo para o Grêmio, indicou o Turim aí, né? Foi o Arce, né? Ou foi o CDD? Segundo o Marcos Hermann, agora é um profundo estudo. Aí já está se falando que o Arce teve participação. Bom, vamos ver o andar da carruagem. O Arce está referendando aí a contratação desse jogador que é de seleção, o Vidia Sante. E tem também o Campas, jogador do Tolima. 4 milhões de dólares, é o que o Grêmio está propenso a pagar, mas parece uma negociação difícil. Um da seleção paraguaia e outro da seleção colombiana, não são seleções de ponta. E o presidente Romildo tinha dito que não viriam da América, virão da América. É o dinheiro que ainda a gente consegue alcançar. E os 2 somados dá o Matheus Henrique. O futuro vai nos mostrar se foi um bom negócio essa troca do Matheus por 2 de seleções sul-americanas. E hoje eu ouvi alguém dizer assim, todas as expectativas indicavam que fosse derrota do Internacional. Expectativas? Todas? Homens de pouca fé. Não conhecem a tradição do Rio Grande. O Grêmio não ganhou do São Paulo com 7 jogadores de seleção em 81. O Grêmio não ganhou fora de casa a sua primeira Libertadores, não perdendo para o Peñarol lá no Uruguai, trazendo uma boa situação para cá. O Grêmio na segunda Libertadores não ganhou do Nacional em Medellín. A terceira Libertadores o Grêmio não ganhou do Lanús na Argentina. Então não dá nunca para desdenhar de Grêmio e de Internacional. Como não dá para desdenhar de Franco Pinturas, do meu amigo Gessé Franco, fazendo
pinturas especializadas em efeitos decorativos. Poa Pet Care, ali na João Valig 2247. Esse é o endereço que o seu cão precisa conhecer. Clínica 24 horas e veterinários extraordinários. Luage Imóveis, @Luage Imóveis, para você saber todo tipo de negociações. Masper, assessoria do Dr. Milton Matana. Hoje estava indo para Vacaria, quando falei com ele de manhã, dando assessoria a 70 municípios do Rio Grande do Sul. Vargas, recursos, pontos, CNH suspensa, CNH provisória, tudo com o seu Lauvir Vargas, o Pelé das multas de trânsito. Que bonito o Messi, né? O Barcelona não o quis mais, ou não tem mais dinheiro para pagar, mas ele fez um resumo do acumulado da obra. Gratidão, respeito a quem sempre lhe deu a mão. Como isso é importante na vida da gente, né? Como é importante essa lição do Messi. Tá podre de rico, pode escolher onde jogar, mas queria ficar no Barcelona por gratidão, por carinho, e depois saiu de lá, né? Com toda essa situação que nós acompanhamos aí. É isso. Agora, o Inter ainda terá acréscimos na sequência do campeonato de mercado. Esse Rua Cuesta vai dar uma resposta e o Inter começa a acalmar os ânimos, se Deus quiser. E o Grêmio hoje, vitória, por favor, vitória, tu reinarás. Aquele abraço. E acreditem na próxima, porque o Requito avisou. O Requito avisou. Sempre dá para Grêmio Internacional. Parem com esse negócio de decoreba, de numerologia, de caracterização de situações. Ah, mas quem não faz isso é antiquado. Eu ouvi um cidadão ditando cátedras. O futebol avançou, o futebol se modernizou e as pessoas andam para trás. Eu vi ontem no Maracanã. Futebol à moda antiga, efetivo, ágil, rápido, inteligente e vitorioso. Aquele abraço. Boa tarde, boa semana.